Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído com companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada que é a terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que se possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado de sua lepra? Porquanto considerai, e insisto convosco, e vejo como ele tem buscado contenda contra mim. E assim sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que eu venha até mim, que ele venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Aleluia. Assim, Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos, talvez você aí com seus 20, 30, seus 10 anos de crente, já tenha ouvido essa passagem milhares e milhares e milhares de vezes. Mas quando eu orava acerca da palavra que eu deveria trazer para a igreja, e eu perguntava: Senhor, o que eu vou falar para aquelas pessoas? O que eu vou falar para as pessoas acerca de como nós devemos viver o sobrenatural de Deus? E o Senhor começou a trabalhar na minha mente a palavra de Naamã, me mostrando aquilo que pode me impedir de viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Durante toda a passagem bíblica, nós vamos ver o registro de 2 Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Um desses, Naamã, era neto de Benjamim, filho de Bela. Está escrito lá em Números capítulo 26. E o outro Naamã, que é citado na palavra de Deus, se encontra aqui, como nós mesmos lemos, no livro de 2 Reis, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. E o texto, meu querido, que nós iniciamos lendo, ele vem apresentar quem era Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem trazer todas as características desse homem, vem trazer um currículo para que eu e você conheçamos quem é esse homem, esse chefe poderoso que sofrerá o sobrenatural de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia aqui no seu versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis, traz toda a descrição de quem é Naamã, ele está querendo te dizer que, olha, o que vai acontecer nos versículos seguintes não é com um simples ninguém não, mas é com alguém da autoelite, alguém que é autoridade no meio de um povo, no meio de uma nação. A palavra de Deus no capítulo 5, versículo 1,
começa a apresentar ali o currículo de Naamã. E se você acompanhar comigo, vai dizer que Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã ocupava ali representativamente na sua nação um cargo de grande importância, presbítero Jonas. Ele não era qualquer pessoa, não. Ele era o chefe, o comandante dos exércitos daquela nação. E se ele foi colocado ali naquele lugar, era porque ele trazia sucesso para a sua nação. Ele trazia, louvado seja o nome do Senhor, vitórias para o povo ao qual ele pertencia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer, continuar dizendo que ele era um homem notável diante do seu Senhor. O rei da Síria sabia quem era Naamã, conhecia Naamã e gostava de estar na presença daquele homem. E era da confiança do rei da Síria, o Naamã, porque senão ele não teria colocado aquele homem como comandante dos seus exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ainda no versículo 1 vai dizer que Naamã era um homem honorável, um homem merecedor de honra, um homem digno de respeito, meus amados. Eu imagino que quando Naamã entrava nos ambientes, as pessoas se colocavam em pé para reverenciá-lo. Eu acredito que quando Naamã entrava nos lugares, ele sentava nos melhores lugares, ele estava ali sendo servido das melhores coisas, porque ele era alguém honroso. Ele era alguém que era honroso e o povo praticava isso para com ele. Eu imagino que Naamã, ao adentrar nos locais, as pessoas ficavam comentando sobre ele, missionária Miriam. E comentavam dizendo assim, olha ali, ó, o comandante do exército da nossa nação, aquele que traz vitórias para nós, aquele que tem estado à frente do nosso exército, e nós temos conseguido vitória, louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele era um homem que ele era digno de respeito e de honra, não por questões políticas ou por questões monetárias, não, mas porque Naamã conquistou esse direito de ser respeitado. Naamã conquistou o direito de ser respeitado, louvado seja o nome do Senhor, porque ele trazia sucesso para a sua nação, louvado seja Deus. Naamã conquistou o respeito que ele era tratado, a honra que ele era tratado através do trabalho, porque a honra e o respeito, diaconisa Maria Eduarda, ela só vem com o trabalho, louvado seja o nome do Senhor. É comum nós vermos jovens por aí que reclamam que não são respeitados, que não têm oportunidades na igreja. Mas se você quer ser honrado, se você quer ser respeitado enquanto um jovem cristão, isso deve ser precedido pelo seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ter respeito da parte das pessoas, as pessoas precisam ver Cristo em você. As pessoas precisam ver, missionária Miriam, o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida, louvado seja Deus. E infelizmente, pastor, o que nós vemos por aí são pessoas que só conseguem exigir respeito porque têm os seus títulos. Então me respeite porque eu sou o diácono Lucas. Não, me respeite porque eu sou o cristão Lucas, porque eu me pareço com Jesus. As minhas atitudes se parecem com a do mestre. Antes de respeitar o diácono Lucas, antes de respeitar o pastor Júnior, antes de respeitar a missionária Maria Ribeiro, antes de respeitá-los pelos títulos que eles têm, você deve respeitá-los pelos cristãos que eles são. Então pare de por aí exigir que as pessoas te tratem com respeito porque você é isso, porque você é aquilo. Não, meu querido, respeito se conquista com trabalho. Respeito se conquista com honestidade, com uma vida íntegra diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Muitos jovens por aí querem o respeito das pessoas, querem ser respeitados. Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, aqui nessa igreja ninguém respeita jovens, ninguém dá oportunidade para jovens. Mas enquanto eu lia isso aqui, o Senhor me lembrava de 1 Timóteo, e lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem.
A orientação é a seguinte: olha, não despreze os jovens não despreze ele pela pouca idade que eles têm não, mas olha o que o versículo continua dizendo: mas se você, jovem, o exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, louvado seja Deus. Você quer ser como Naamã, que tinha o respeito da sua nação? Seja um jovem íntegro, louvado seja o nome do Senhor. Seja um jovem, louvado seja o nome do Senhor, que tem o seu comportamento, missionária Maria Ribeiro, baseado não em teatralidade, louvado seja Deus. E essa é uma coisa que eu sempre costumo dizer, missionária Maria Eduarda. Louvado seja Deus, que comportamentos que não têm como base um caráter cristão genuíno, não passam de teatro. Não passam de teatro. E o que o reino de Deus está procurando não é atores, não são atrizes, não. O que o reino de Deus está procurando são cristãos verdadeiros e genuínos, louvado seja o nome do Senhor, que cumprem a palavra de Deus, e a sua própria vida é um testemunho para os que estão lá fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Naamã, ele era um homem pelo qual, e pelo seu intermédio, o Senhor, a Bíblia é clara ao dizer isso, que foi o Senhor quem permitiu a vitória dele sobre o povo de Israel. O Senhor estava ali usando Naamã, no comando do seu exército ali da Síria, para mostrar para o povo de Israel, que Deus não é exclusivo do povo de Israel não, pastor, que Deus ele não é exclusivo daquela nação. Deus estava ali permitindo o castigo por parte dos sírios, para mostrar para a nação de Israel que Deus é Deus de todo aquele que se arrepende. Deus é Deus de todo aquele que tem o seu coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 1 vai dizer que ele era um homem poderoso, ele era um homem valente, ele era um cabra macho, ele não fugia da guerra não. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vem trazer aqui todo o currículo de Naamã. E eu entendo que quando ele traz isso aqui de forma inicial, é para mostrar lá no final do versículo que não adianta nada, meu irmão, que não adianta nada, louvado seja o nome do Senhor, Naamã ser tudo isso. Mas a Bíblia diz que havia um porém, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus escreve, quando está escrito aqui essa palavra acerca da cura de Naamã, o que eu vejo aqui é Deus querendo tornar público o ministério de Elias. Se nós lermos os capítulos anteriores do livro de 2 Reis, nós vamos ver que os milagres nos quais Eliseu estava envolvido, ele fazia ali com a sunamita, com a viúva. Mas agora Deus estava querendo tornar o ministério de Eliseu público, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós lemos essa história, nós vamos ver que muito mais pessoas são envolvidas, nações são envolvidas. O rei da Síria é envolvido, o rei de Israel é envolvido, a mulher de Naamã é envolvida, e aquela menina também é envolvida. E Deus está querendo tornar o ministério de Eliseu público. E enquanto eu meditava nessa parte de que Deus estava querendo tornar o ministério de Eliseu público, veio algo muito forte em meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus estava ali querendo tornar o ministério de Eliseu público, conhecido, mas talvez eu e você, meus queridos, talvez os nossos nomes nunca sejam conhecidos. Talvez ninguém nunca ouça falar do seu nome na nossa nação. E enquanto eu meditava nesse hino, missionária Maria Ribeiro, eu me perguntava assim: será se eu tenho medo do anonimato? Será se você tem medo do anonimato? Será se você tem medo de que as pessoas não saibam o teu nome? Não saibam o que você faz? A palavra de Deus vai nos dizer que Deus dá coisas a cada um, ministérios específicos a cada um.
Existirão pessoas que sairão pelos países a pregar para multidões, mas existirão pessoas que ficarão ali em povoados, cuidando de vidas. Mas aquela pessoa que está lá pregando para multidões, ela não é mais crente do que aquela que está pregando para vidas, lá no interior do Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia que eu e você estamos aqui nesta tarde porque anônimos, louvado seja o nome do Senhor, dobraram seus joelhos. Essas pessoas nunca tiveram seus nomes divulgados em cartazes de eventos, louvado seja o nome do Senhor, mas eles tinham intimidade com o Senhor, eles tinham intimidade com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver nesse texto que existe uma anônima, louvado seja o nome do Senhor, que nem o seu nome foi citado na Bíblia, mas ela ativou o sobrenatural de Deus na vida de Naamã, louvado seja Deus. Ei, meu querido, não tenha medo do anonimato, não. Está tudo bem se ninguém souber o seu nome. Está tudo bem se você não for um grande pregador nacional. Talvez o seu chamado seja para pregar lá no Copacabana. Talvez o seu chamado seja para fazer as coisas aqui no Campo Cotrac. Nem todos iremos às grandes nações. Nem todos iremos para o palácio. Isso é presente na palavra de Deus. Porque onde é que Daniel estava? No palácio. Mas Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, ele estava lá no meio dos cativos, na pobreza, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava querendo tornar o ministério de Eliseu público. E enquanto eu meditava, eu pensava, Senhor, eu não posso ter medo do anonimato. Eu não posso ter medo do anonimato, porque é a mesma pessoa que pregará para as nações, louvado seja Deus, e pregará em nome de Jesus para poucas pessoas, nós estaremos servindo ao mesmo Deus, nós estaremos expandindo o mesmo reino, louvado seja o nome do Senhor. Porque infelizmente, missionária Maria Ribeiro, existem pessoas que veem o crescimento de outro, pessoas que são chamadas para pregar nacionalmente, e aquilo começa a brotar inveja no coração das pessoas. Mas, meu querido, eu quero te dizer que o mesmo Deus do qual ele vai falar lá para as nações é o teu Deus, aleluia. E não é o nosso nome, não é porque nós podemos fazer, mas é o reino de Deus sendo engrandecido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel estava no palácio, mas Ezequiel estava lá entre os pobres, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa parar de reclamar e perguntar para Deus e confirmar se o local onde você está é de fato o campo que você irá atuar. Porque não adianta, missionária Maria Eduarda, eu ficar clamando pelas nações, Senhor, me leva às nações, quando na verdade o desejo de Deus é me levar lá para o interior do Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor. Nem o que prega, nem o que planta, nem o que colhe é alguma coisa, meu amado. Oh, aleluia. Paulo, ele diz assim, quem é portanto Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. O ministério de Eliseu era um ministério para ser conhecido por todos. Talvez o seu ministério seja um ministério que ninguém conhecerá, louvado seja o nome do Senhor, mas foi o Senhor quem te deu esse ministério. E ele termina dizendo assim, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, aleluia. É Deus quem dá o crescimento, e toda a honra e toda a glória é para o nome dEle, aleluia. É para que o nome dEle seja exaltado. É aquela oração, venha o teu reino, seja a tua vontade, tanto na terra como no céu. É o reino de Deus entre nós. É o reino de Deus entre nós. E qualquer que seja chamado para expandir esse reino, um chamado diferente do meu, a alegria precisa tomar conta do meu coração. Porque não é o meu nome que será soprado, não é o meu nome que estará em evidência, mas é o reino de Deus. É o reino de Deus. É o reino de Deus expandindo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, versículo 1 vem trazer todo um currículo de Eliseu. Mas o versículo termina dizendo assim, porém, ele era leproso. E eu imagino, amados, Naamã chegando das suas guerras,
depois de ter conquistado as suas vitórias, e ele chega em casa para tirar a sua armadura, e ele começa a perceber de fato quem ele é. Ele começa a ter clareza e a ver o que ninguém mais vê. Naamã tinha todas aquelas qualidades, mas porém ele era leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, quando chegava em casa, ali em contato com a sua esposa, ele era encarado com a verdade. Ele encarava-se ali com a verdade, porque ao tirar ali as suas vestes, ele entendia quem de fato ele era, um leproso. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Talvez você seja muita coisa. Talvez você tenha muitos títulos. Talvez você já tenha feito muitas e muitas coisas em prol do reino de Deus. Mas a minha oração é para que no final da tua biografia não tenha um porém, era leproso. A minha oração é para que no final da nossa biografia não tenha um porém, era leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está aqui adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, mas quando você chega em casa, você se depara com a verdade, com a realidade. Você se depara com a lepra. Às vezes é uma doença. Você até tem bom emprego, uma boa família, mas você sofre de uma doença. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar bem em todas as áreas da sua vida, mas às vezes existe algo, irmãos. Existe algo que te impede de viver a plenitude da felicidade em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim era com Naamã. E eu não sei se você lembra também, mas assim era com Paulo. Paulo foi um dos maiores apóstolos que já passou por essa terra. Mas ele mesmo fala que ele tinha o seu espinho na carne, que o esbofeteava dia e noite. Esse era o porém de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o que não contava é que entra em cena uma menina que foi trazida como escrava lá de Judá. E essa menina foi colocada na casa de Naamã para ser serva ali da mulher de Naamã. E olha o que eu acabei de falar sobre o anonimato. Qual é o nome da menina? Ninguém sabe o nome da menina. Ninguém sabe o nome da menina. Louvado seja o nome do Senhor. E nos textos originais, para falar da menina, a palavra que é usada é Catã. E Catã significa pequeno, sem importância. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, jovem, nesta tarde. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta sem importância, talvez você seja aquele que não tem grandes títulos, grandes diplomas, você não tem nada, ninguém te olha, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está querendo usar os pequenos, Deus está querendo usar os sem importância para ativar o sobrenatural na vida das pessoas. Porque se aquela menina não estivesse lá, Naamã morreria com aquela doença. Mas Deus colocou aquela menina lá, que a própria palavra fala, sem importância, pequena, para fazer a diferença na vida de Naamã, para fazer o sobrenatural na vida de Naamã. Eu quero te dizer que Deus quer te usar para ativar o sobrenatural na vida das pessoas. Então não pense que você está aí, que ninguém chama o teu nome, que você não tem importância não. Ei, Deus quer te usar lá onde você está. Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Aquela menina ali, ela podia ter tudo, pastora Amanda, para ser revoltada, porque ela estava ali naquele lugar como uma menina cativa, como uma escrava.
ela poderia dizer assim: eu até sei quem pode curar ele, mas eu não vou dizer, porque ele merece morrer. Mas o que ela faz é diferente, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 2 diz assim: e os sírios haviam saído em companhias, e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa criança nunca tivesse tido contato com Eliseu. Talvez ela nunca viu Eliseu na vida dela, mas ela ouvia falar do que acontecia lá. Ela ouvia falar dos feitos que o Senhor fazia no meio do seu povo. E ela chega e diz para sua senhora: olha, se ele estivesse lá em Samaria, ele seria curado. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora eu imagino que a mulher de Naamã vai lá e conta para ele e fala assim: olha, a minha criada, louvado seja Deus, ela disse que se você for lá em Israel, lá tem um homem que pode te curar. Louvado seja Deus. E eu fico pensando numa coisa, missionária Maria Eduarda, é que uma menina fala, e sabe o que acontece? Um comandante, a mulher do comandante e um rei dão crédito à palavra daquela menina. Sabe o que é isso? É a autoridade de Deus, é a autoridade de Deus na vida dela, que faz com que ela seja ouvida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela era uma anônima, mas que estava transformando a vida daquela família, que estava operando ali o sobrenatural de Deus na vida daquela família. Ei, para que o sobrenatural de Deus aconteça através da sua vida, o seu nome não precisa estar estampado nos cartazes, não. O seu nome não precisa estar nas redes sociais, não precisa ter like, milhares de seguidores, não. Ei, Deus quer te usar onde você estiver, aleluia, para operar o sobrenatural. Deus quer te usar onde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina tinha tudo ali, presbítero Jonas, para ser revoltada, porque a sua nação é que estava ali cativa, era o seu povo que estava ali cativo, e ela ia ajudar um inimigo. Mas ela fez diferente. Ela disse assim: olha, se você for lá em Samaria, lá em Samaria tem um profeta, aleluia, que pode curar o meu Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, louvado seja Deus, vai nos falar que Naamã vai lá falar com o rei da Síria, explica a situação para ele, e o rei da Síria diz assim: olha, pode ir que eu vou lá e vou enviar uma carta para o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E na carta ele diz assim: olha, quando tu receberes este meu servo, eu te peço que cure o meu servo. E ao receber, louvado seja o nome do Senhor, a carta do rei da Síria, o rei de Israel rasga as suas vestes. E eles perguntam assim: Cleito, por acaso eu sou Deus? O que eu posso fazer por esse homem? Ele rasga ali as suas vestes em sinal de desespero. Mas o mais interessante é que enquanto o rei está ali rasgando as suas vestes em sinal de desespero, Eliseu fala assim: olha, manda ele vir aqui. Pode mandar ele vir aqui, porque ele saberá que há Deus em Israel. Ele saberá que há profeta em Israel. As coisas, as pessoas podem estar desesperadas, mas você precisa dizer: eu sirvo o verdadeiro Deus. Pede para vir aqui. Pede para vir aqui que eu vou orar. Pede para vir aqui que eu vou profetizar. As pessoas podem estar desesperadas aí ao teu redor, mas o meu e o teu posicionamento precisa ser: pede para ele vir aqui que eu vou mostrar para ele que existe um rei em Israel, que existe um verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Naamã vai até Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 9, vamos ler lá o que diz: assim Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o fato de Eliseu não ter saído para fora, meu querido, não era porque Eliseu era mal educado, não.
Não é porque Eliseu não queria falar com ele, não. Mas Eliseu sabia o coração daquele homem. E o fato de Eliseu não ter saído para fora para falar com aquele homem primeiro, ele queria que aquele homem entendesse que o agir de Deus não depende de presença humana. Que Deus é quem dá a palavra e acontece. E não depende nem de mim, nem de você. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez se você é a pessoa que pensa assim, só acontece quando eu oro, só faz isso quando eu estou lá presente. Ei, meu querido, Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Labassore Manai. E Ele não precisa de nós. Ele não precisa do diácono Lucas. Ele não precisa de nenhum de nós que estamos aqui. Mas nos deu o privilégio, Labassore Manai, de fazer parte da sua obra, de fazer parte daquilo que Ele planejou. Eliseu está dizendo para ele, quando não vai lá na porta atender ele, ele diz assim, ele está querendo dizer dessa forma: não depende de presença humana não, para que Deus venha operar. Não depende que eu venha aqui e encoste a minha mão na cabeça do presbítero Jonas, não, para que ele seja cheio de Deus. Não depende somente de bater de pé, não, porque Deus opera a hora que Ele quer. Ele opera da forma como Ele quer. Nós não somos mandantes de Deus, porque tem muitas pessoas que querem tratar Deus como uma marionete, missionária Maria Ribeiro. E eu não entendo como é que funciona isso. Como é que a criatura pode mandar no Criador? Como é que o servo pode querer mandar no seu Senhor? E por aí nós ouvimos pessoas dizendo assim, coloca Deus na parede. Ele vai ter que te dar isso, Ele vai ter que te dar aquilo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo até agora. Ei, meu irmão, é o tempo dEle, louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem determina, louvado seja Deus. A minha e a tua função é apenas ouvir e obedecer, porque eu e você não temos poder sobre o Criador, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas pensam, louvado seja Deus, que é do seu jeito, que mandam em Deus. Deus estava querendo mostrar ali para ele, Eliseu estava mostrando para ele, que não precisava de presença humana para Deus atuar. Não precisa não, meu amado. Porque quando Deus quer, Ele faz. Quando Deus quer, Ele opera. Quando Deus quer, Ele cura. Quando Deus quer, Ele faz. Porque todo o poder pertence a Ele. É Ele que sonda mentes e corações. E em suas mãos está todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo motivo pelo qual Eliseu não saiu para recepcionar ali Naamã é para mostrar uma coisa: que nem posição, nem dinheiro e nem grandeza traz impacto para o homem de Deus. Porque o que deve mover os nossos ministérios não é dinheiro, não é poder, não é fama, mas é o direcionamento de Deus. É o direcionamento de Deus. Eliseu já sabia que aquele homem lá, tinha trago várias coisas para presenteá-lo, para talvez tentar comprar o milagre de Deus. Mas ei, meu querido, Deus não vende milagre não. E por aí existem igrejas dizendo assim, vem, traga-se bem na sua casa que você vai ser curado, que você vai ser transformado. Ei, isso é antibíblico, porque Deus não faz isso com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu era um homem de caráter. E se você lá ler o final do capítulo, você vai ver que foi totalmente diferente de Geazi. Porque Geazi foi lá e pegou o dinheiro e ainda mentiu, dizendo que tinha sido Naamã que tinha pedido o dinheiro. A base do nosso ministério, presbítero Jonas, precisa ser o caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Porque de nada adianta a fama, o dinheiro, ter um ministério de sucesso, ser um pregador internacional, ser um cantor internacional, mas por trás está só corrupção, por trás está com o caráter todo manchado. Alabassore Manai. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã havia levado ali para ele o equivalente a 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, pensando que ele ia comprar ali o homem de Deus. Pensando que ele ia comprar o homem de Deus, mas o que ele não sabia é que um homem de Deus não se vende, aleluia.
E o que nós vemos por aí são pessoas que negociam seus valores, negociam aquilo no qual acreditam, porque as pessoas falam assim para ele: ó, aqui tu não pode pregar sobre arrependimento não, aqui tu não pode gritar alto não, e a pessoa vai lá e se vende. Ei, meu irmão, mas não abra mão, louvado seja o nome do Senhor, de quem você é e exercer o seu ministério em sua plenitude. Eliseu não se vendeu, esse ouro todo, essa prata toda, não encheu os olhos de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Ele não se vende, sabe por quê? Porque ele sabe quem é que tem cuidado dele. Ele não recebe nem todo o dinheiro do mundo em troca da sua verdade, em troca do seu caráter, porque ele sabe quem é que tem cuidado dele. Então não venda, louvado seja o nome do Senhor. Não entregue para ninguém aquilo que o Senhor já entregou na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 11 que Eliseu ficou indignado, ele ficou bravo, pastor. Ele ficou bravo. Como assim? Que palhaçada é essa aqui? Eu, comandante do exército do rei da Síria, chego aqui, esse cabra aí nem abre a porta para me receber. Nem abre a porta para me receber. E ainda manda eu mergulhar lá naquele rio, no Rio Jordão. Será se lá em Damasco não tinham rios melhores para que eu fosse lá e fosse curado? Eu acho engraçado, meus amados, é que Deus é maravilhoso. E quando Deus dá essas ordens para aquele homem, é para quebrar o orgulho daquele homem. Porque até agora o que estava impedindo aquele homem de viver o sobrenatural de Deus era o orgulho, era a prepotência. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei se você é assim, mas eu creio que o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para quebrantar o teu coração, para tirar todo orgulho. Ei, daqui para de noite nós vamos viver o sobrenatural, mas se o seu coração estiver cheio de orgulho, estiver cheio de prepotência, se o seu coração estiver cheio de orgulho, o Senhor nessa noite vai quebrar. O Senhor nessa noite vai quebrar como Ele fez com Naamã. Porque não tem, missionária Maria Eduarda, como eu viver o sobrenatural de Deus, com o meu coração cheio de orgulho, cheio do meu próprio eu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 11, louvado seja Deus. Naamã vai dizer de que forma que ele esperava ser recepcionado. Eita Jesus, abre sua Bíblia aí, alguém está com o texto aberto? Lê aí, versículo 11. Preste atenção de que forma que Naamã esperava ser recepcionado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pois se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã pensou, louvado seja o nome do Senhor, que o profeta Eliseu ia sair lá da casa dele, ia levantar, ia começar a passar a mão pelo corpo dele todo, ia fazer a sexta-feira que a Universal faz, né? Ia começar a jogar água benta nele, ia começar a fazer isso, ia começar a fazer aquilo. Aí vai lá Eliseu e fala assim, ó, vai lá no Rio Jordão e te lava. Naamã pensou que ia ser um grande show, pastor, a cura dele. Pensou que ia ter fogos para tudo quanto é lado, e o irmão e Eliseu ia marchar no mistério ao redor dele, ia tocar, ia jogar óleo da unção sobre ele todo, mas Deus age do jeito que Ele quer, aleluia. Eu não estou aqui dizendo, meu irmão, que Deus não age com óleo ungido, ou que Deus não age quando há imposição de mãos, não, mas eu e você somos apenas canal de Deus, e não mandamos a forma como Ele deve agir. E não mandamos de que forma Ele deve agir, louvado seja o nome do Senhor. E Naamã vai lá e começa, louvado seja o nome do Senhor, a ficar indignado. Ele fala assim, rapaz, isso é uma palhaçada mesmo. Eu, uma autoridade na Síria, um homem bem respeitado, chego aqui
nem olha na minha cara, manda eu tomar um banho naquele rio sujo. Sabe por quê, meu querido? Diante de Deus não existe esse negócio de título, não. Não me importa quantas graduações você tem, quantos diplomas de teologia você tem. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E se você não se humilhar, você não viverá o sobrenatural de Deus, porque Deus não tem a obrigação de fazer as coisas contigo porque você é o pastor, porque você é a missionária, porque você tem títulos e títulos, várias faculdades, não. Ele não está atrás disso, Ele está atrás de um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. E era isso que Naamã pensava que ia acontecer. Eu vou chegar lá, ele sabe que eu sou um comandante do exército, possivelmente vai abrir a porta para mim, vai me reverenciar e vai fazer tudo isso aí que ele pensou que ele iria fazer. E Eliseu vai lá e nem recebe ele, e fala assim, ó, vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos. Vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos. E aí começa Naamã querendo dar a solução, né? Lá em Damasco não tem uns rios que eu possa fazer isso. E aí os oficiais que estavam com Naamã falaram assim para ele, meu senhor, se ele estivesse te pedindo uma coisa difícil, certamente você faria. Mas ele está te pedindo uma coisa fácil. Vai lá e mergulhe. Para eles era fácil. Mas para Naamã não era fácil, porque estava quebrantando o coração de Naamã, estava amassando, Deus estava esmagando ali Naamã, e ensinando para ele o que de fato importa. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E Naamã começa a questionar ali, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus estava fazendo com Naamã era isso, ó, Deus estava esmagando Naamã. Às vezes no meio das igrejas a gente vê uma pessoa que sempre está passando por dificuldade, sempre está passando por luta, e às vezes a gente não entende isso, né, missionária Mari Ribeiro? Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus é quem conhece o coração do homem. Então não te mete nessa história não. Se Deus está permitindo é porque Deus está querendo tratar. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi isso que Ele fez com Naamã. Louvado seja Deus. Ele questionou ali a palavra que o profeta havia dado para ele e começou ali a apresentar as suas próprias soluções. Louvado seja Deus. Mas as coisas, meus queridos, na nossa vida elas só acontecem da forma como o Senhor determina. Nós precisamos parar de querer ser ajudantes de Deus e dizer assim, ó, Senhor, eu quero dessa forma, eu quero daquela. Naamã queria isso, ele não queria o Jordão não, ele queria os rios de Damasco. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem compromisso com os nossos planos. Ele fala assim, ó, é eu quem sei os planos que tenho sobre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós jovens temos essa mania de fazermos os nossos planos e só pedir que Deus abençoe, não é mesmo? A gente faz os nossos planos e como se Deus não precisasse fazer parte de nada. Eu vou lá mesmo só para Deus abençoar. Então tu já chega orando assim, Senhor, eu vou fazer isso, aquilo, e que seja uma bênção. Meu amado, a palavra de Deus diz lá no livro de Filipenses, não viveis de forma insensata, mas buscai saber qual é a vontade de Deus. Buscai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ei, Deus tem um plano para a tua vida antes mesmo que você nascesse. Talvez o que você está vivendo hoje em algum lugar esteja totalmente fora do que Ele planejou para a tua vida. É por isso que você vê por aí, missionária Mari Ribeiro, pessoas que seguem carreiras diferentes e nunca se sentem felizes. Sabe por quê? Porque não buscaram a Deus para saber se de fato era aquilo que o Senhor queria para elas, e elas se sentem incompletas. Sabe por quê? Estão em desobediência, não estão vivendo aquilo que o Senhor planejou para a vida delas. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele estava prestes a viver o sobrenatural, mas algo estava ali impedindo. Eram os seus questionamentos, a sua dúvida, o seu orgulho. Nessa noite eu e você, nessa tarde eu e você viemos aqui e ficaremos até 8 horas da noite. Eu creio que o sobrenatural de Deus acontecerá sobre este lugar.
Mas quando Deus me der essa palavra, Deus estava querendo me falar que existe algo que pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus aqui nessa noite. Talvez seja o excesso de orgulho que você tem, a sua prepotência, o fato de você ter um conceito alto de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós consigamos receber o sobrenatural de Deus até as 8 horas da noite, é necessário ter um quebrantamento de coração. É necessário se humilhar aos pés do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então começa aí no teu lugar a se humilhar diante de Deus. Começa a se humilhar diante do Pai. Começa a reconhecer: Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não tenho capacidade de nada. Para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar em um lugar de dependência, meu querido, em um lugar de vulnerabilidade. Abra o seu coração nessa tarde para o Senhor. Abra o seu coração nessa tarde para o Senhor e fala assim: Senhor, se existe algo que me impede de viver o sobrenatural de Deus nesta noite, vai tirando em nome de Jesus. Naamã apresenta ali que os rios de Damasco são melhores do que ele, e convencidos ali pelos seus oficiais, ele vai lá e mergulha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes desse mergulho houve muita resistência, meu querido. Deus estava querendo gerar em Naamã fé, humildade e obediência. Quer saber o que você precisa para viver o sobrenatural de Deus? Você precisa de fé, humildade e obediência. Você precisa de fé, humildade e obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto houver resistência, enquanto houver essa dificuldade de aceitar a vontade de Deus, enquanto houver essa rebeldia nos nossos corações, enquanto houver esse orgulho nos nossos corações, Deus não pode operar em nós o sobrenatural. Sabe o que acontece, meu pastor? É que às vezes Deus passa tanto tempo nos explicando que a vontade dele é melhor, que fazer da forma dele é melhor, que nós perdemos tempo, que não vivemos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Já parou para pensar que o tempo que Deus está te explicando que a vontade dele é melhor, que você precisa ter um coração quebrantado, ele já estaria operando o sobrenatural na tua vida? Então é eu e você que temos atrasado esse sobrenatural nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que ele vai lá e mergulha no Rio Jordão. Ele mergulha a primeira vez, ele mergulha a segunda vez, ele mergulha a terceira vez, ele mergulha a quarta vez, a quinta, a sexta, e ele mergulha a sétima. E quando ele mergulha a sétima e ele retorna à superfície, a sua pele está clara como de um bebê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda ganhou um rejuvenescimento. Ele ainda saiu com essa pele rejuvenescida, meu querido. Nem precisou de procedimento estético ali. As rugas devem ter ido todas embora. Mas quem fez isso foi o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E não fora a água do Jordão que fez isso não, meu querido. Porque o que nós vimos por aí são muitas pessoas que vão lá e pegam a água do Jordão e imaginam que aquela água tem poder. Mas não era a água do Rio Jordão que tinha o poder, não. Quem tinha um poder era quem criara a água do Jordão. Aquele que tem em suas mãos todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que depois que Naamã é curado, ele vai até ali a Eliseu e fala para ele: olha, agora eu sei que não há outro Deus além do Deus de Israel, e é a Ele que eu adorarei. E nessa tarde é esse Deus que você veio adorar, ao verdadeiro, ao único, ao excelente, aleluia, aquele que não tem igual, que não tem comparação com nenhum outro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai lá e oferece presentes para Eliseu, e Eliseu diz assim: ó, não vou aceitar, que é para nem passar pela tua cabeça que por um momento tu pode comprar o milagre do Senhor.
porque o milagre do Senhor não pode ser comprado. Então fuja, meu irmão, se você ouvir pessoas falando assim, olha, vem, que eu vou orar por ti para ser abençoado, mas depois abençoa o profeta. Abençoa o profeta. Deus opera quando Ele quer, a hora que Ele quer. E Deus não barganha. Deus não vai te dar a cura, Deus não vai te dar um milagre porque você vendeu a sua casa e depositou tudo diante dele. Deus não vai fazer as coisas na tua vida porque você tem dado essas coisas para Ele, não. Ele vai fazer, Miriam, porque Ele te ama, porque você é filha amada dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu não estava querendo fazer mercado da fé. Deus não quer nada em troca, sabe por quê? Olha o que diz o Salmo de número 50. Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu não te pediria? Pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então, Naamã não ia pagar por algo que ele recebeu. Porque Deus não precisava do dinheiro de Naamã, que era sujo de ídolos, louvado seja o nome do Senhor. Eliseu prova aqui para nós que existe algo muito mais importante do que a prata e o ouro. É um ministério íntegro, é um ministério que tem como base um verdadeiro caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma história que diz que quando estavam construindo a arquidiocese, um papa estava lá contando o seu dinheiro e entrou um teólogo e ele disse assim, olha, agora nós não precisamos mais dizer como Pedro, que não temos prata nem ouro. E o teólogo vai lá para ele e diz assim, ó, mas vocês também não podem dizer levanta-te e anda. Eles estavam interessados no dinheiro. Mas dinheiro não é o que pode mover o nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Deus era quebrantar o coração de Naamã. E para isso Naamã teve que passar por todo aquele processo. E eu fico pensando numa coisa, se de repente aquela menininha que estava lá fosse tomada de uma raiva daquele povo e não dissesse assim, olha, lá em Israel tem um homem que pode curá-lo. Onde Deus te colocou é para que você ative o sobrenatural na vida das pessoas. É para que você viva e leve as pessoas a viver o sobrenatural onde você está. Não é à toa não, meu irmão. Leve as pessoas a viver o sobrenatural. E que Deus abençoe em nome de Jesus.